Boa noite, meus irmãos, meus amigos, minhas amigas. Que tenhamos uma noite, mais uma noite agradável, uma noite de evangelho, de reflexão e de prece, né? Nós trouxemos para a noite de hoje uma conversa com Joana. Gosto muito das conversas com Joana de Ângeles. Ela traz respostas muito importantes para a nossa vida, para os nossos comportamentos e as nossas atitudes. A pergunta do Joana Responde é a seguinte: como aplicar-se no conhecimento de si mesmo? Pergunta que não quer calar. Resposta: aprende a fazer silêncio íntimo e a conviver contigo próprio. Primeiro mandamento: aprender a conviver conosco. Propõe-te espaço mental para o exame de tuas necessidades. Reflexão sobre a tua existência. Equilíbrio dos teus valores íntimos. Quem não se conhece encontra-se incapaz de manter salutares relacionamentos e de enfrentar situações que resultam dos compromissos vários de que se não pode evadir. A ignorância das próprias possibilidades fomenta receios injustificáveis, que produzem estados agressivos como mecanismos de defesa ou depressivos como forma de fuga dos desafios. Se reages, amargurado ou insensível aos processos da luta cotidiana, necessitas aprender a agir conforme cada situação, mediante as exigências de cada caso. Nem lavar as mãos irresponsavelmente, tampouco somar as dificuldades que já enfrentas. O correto é conceder a cada caso a consideração devida e atentar para que os efeitos não se façam danosos. Sê tu aquele que identifica os seus reais recursos e sabe aplicá-los. Para que logres esse tentame, ama-te a ti mesmo, permitindo o crescimento espiritual que te desenvolverá a capacidade de amar o teu próximo como legítimo interesse pela sua felicidade. Olha, isso é importante. Quando a gente não se ama suficientemente, a gente não é capaz de sentir a dor do outro. A gente não é capaz de se motivar para ajudar o outro. Porque primeiro tem que sentir a dor do outro. Saber que aquela pessoa está passando aquilo e se fôssemos nós. Então é a alteridade. É preciso sentir como o outro estaria sentindo para poder ajudar. E isso é amar primeiro a nós mesmos para depois amar os outros, diz Joana. Não temas enfrentar-te, conviver com as tuas imperfeições, descobrindo-as e transformando-as com as tuas legítimas necessidades. É indispensável parar de modo a examinar os rumos e seguir aquele que lhe constitui o objetivo primordial. E aí, a mensagem mesmo é essa: enfrentarmos nossos leões, nossas sombras. O que é que nós gostaríamos de deixar de lado? Para que possamos desenvolver em nós uma sensibilidade tão à flor da pele, não aquela doentia, mas uma sensibilidade em relação à dor do outro, para que possamos agir para ajudar o outro e não para nos apiedarmos tão somente e nos confortarmos em casa sem ajuda. Tenhamos disponibilidade de servir de todas as maneiras que pudermos. Esta é que é a mensagem de Joana de Ângeles e a nossa mensagem da nossa segunda-feira. Muita paz, mas que nós saibamos buscar esta paz através do serviço e da construção diária dentro de nós. Nada acontece
por milagre. O milagre é um esforço permanente de mudarmos as nossas condutas. Aí sim, aí haverá milagre. Vamos construir esses milagres. Uma boa noite. Boa noite a todos. Vamos começar agora um breve momento de harmonização com a leitura do livro Minutos de Sabedoria, que possamos aquietar nossos corações e espírito. Item 9. Os conselhos ajudam, não há dúvida. Mas não se esqueça de que a solução de nossos problemas está dentro de nós mesmos. Na voz silenciosa de nossa consciência, que é a voz de Deus dentro de nós. Não se deixe enganar, só você será o responsável pelo caminho que escolher. Ninguém poderá prestar contas por você. Procure, portanto, viver acertadamente, de acordo com a sua consciência. É bem interessante esse texto, porque eu me encontro em uma situação bem peculiar, onde preciso tomar uma decisão. E a gente geralmente busca ouvir conselhos de pessoas mais próximas, né? Sendo que nós sabemos que dentro de nós ecoa uma voz. Dentro de nós existe uma centelha. Jesus falou: vós sois Deus. E somos parte dele. Somos uma partícula dele. Temos a impressão digital dele dentro de nós. Temos o Evangelho impresso no nosso perispírito. Então, de fato, sabemos que caminho tomar. Às vezes escolhemos outro por um motivo qualquer, talvez com medo de consequências, talvez com medo do desafio, mas sabemos qual caminho tomar. E que possamos, direciono isso principalmente a mim, que possamos ouvir essa voz, que possamos nos curvar diante dessa voz, diante desse desígnio, que muitas vezes não é de nosso agrado. Então que aprendamos a isso. Que assim seja. Paz e bem, amados. Boa noite, irmãos. Peço ao nosso Pai, na terra e no céu, que tenha misericórdia dos governantes. Jesus amado, abençoe os líderes religiosos, com união e fraternidade. Peço a proteção divina à Sagrada Família de Nazaré, por todas as famílias. Amado Jesus, ilumina os enfermos através das suas luzes, para cada um sentir o alívio de suas dores e serem consolados em seus corações. Oremos também pelos trabalhadores da saúde, que suas forças sejam restauradas e suas energias revigoradas, lhes trazendo fé e esperança. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Preces pelos que passam por crises econômicas. Rogamos, Senhor, a tua assistência a todos eles, que derrame
sobre cada um força, fé e sabedoria. Aos nossos irmãos em situação de rua, Pai amado, que a tua infinita misericórdia possa abrir os caminhos de todos eles, abençoando e consolando. Pelos que fazem a limpeza das ruas, hospitais, que eles possam ser envolvidos, amparados e protegidos. Pelos nossos irmãos que trabalham de segurança, motorista de aplicativos, de ônibus e de ambulância. Rogamos, Deus de misericórdia, que eles sejam preservados deste vírus. Que a tua chama de fé e de esperança proteja todos eles. Que assim seja. Boa noite, queridos irmãos. Boa noite, meus queridos irmãos. Juntos, vamos pedir ao Pai que proteja os nossos irmãos coveiros que fazem um trabalho tão arriscado. Também pedimos pelos irmãos desencarnados, que eles possam encontrar alento no seu retorno espiritual. Ó Deus, envolva os nossos irmãos suicidas, tenha misericórdia deles e conceda aos bons espíritos a ficar juntos desses nossos irmãos até que ele encontre a sua paz. Que Deus, Pai de misericórdia, possa envolver a todos com o teu amor, com a tua paz e com a tua proteção. Boa noite, meus queridos amigos. Ficamos na paz de Jesus. Olá, boa noite a todos. A nossa leitura do livro Médico Jesus, o item 15, paciência é remédio. Aceite total e completamente o que acontecer a você, para que possa apreciar e aprender e depois relaxar. Dr. Deepak Chopra. Tudo ocorre para o nosso bem, ainda que não consigamos enxergar isso à primeira vista. Todo o mal encerra um grande bem. As dificuldades do caminho nos tornam mais fortes e preparados para tarefas superiores. Sem paciência com as pequenas derrotas, ninguém chega ao sucesso. No campo da saúde, jamais alcançaremos a cura sem o concurso da paciência. Sem paciência com os contratempos que a doença nos causa, dificultaremos a própria recuperação. A paciência é um remédio poderoso, pois tem o poder de acalmar a irritação, a ansiedade e o azedume, 3 grandes bombas que arrasam a saúde e dificultam a cura. Não por outra razão a ciência médica denomina o enfermo de paciente, aquele que tem paciência. Sem o exercício diário da paciência com médicos, enfermeiros, exames, dietas, cirurgias e remédio, raramente encontraremos a cura. A doença de agora foi construída ao longo de muito tempo. Portanto, a cura também precisa de tempo para se estabelecer. E esse tempo é mais ou menos proporcional à assimilação das lições que a enfermidade nos trouxe. Sem paciência, aonde você pensa que chegará? Mais próximo da sepultura, talvez. Não desconsidere o período de uma enfermidade, seja ele qual for. É um tratamento de beleza do espírito. Você já reparou como, em regra, ficamos mais humildes e dóceis quando a doença nos imobiliza as atividades rotineiras?
Já percebeu como a debilidade física causada pela enfermidade nos deixa mais conscientes das nossas fragilidades, diminuindo o nosso orgulho? Então, pacientemente, agradeça a Deus seu embelezamento espiritual. Fiquemos todos com a paz do nosso Mestre Jesus. Boa noite, amigos. A reflexão da noite de hoje sobre a paciência como remédio é algo muito importante para as nossas vidas. Muito interessante quando Carlos de Luca nos diz nos lembra que a doença ela não foi construída de repente, ela foi construída ao longo de muito tempo. E que é muito necessário que demos tempo à cura para que possamos assimilar bem as lições que a enfermidade nos trouxe. E outro ponto muito importante é quando ele nos diz que com a paciência que devemos agradecer a Deus, nós estaremos embelezando o nosso espírito. O embelezamento espiritual ele se faz através das nossas experiências. E como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, a paciência foi pedida para aqueles que recebem as dores. E Deus envia a dor aos seus eleitos. Então, que possamos nos sentir agraciados pela bondade divina quando nos escolhe para o crescimento, para esse embelezamento espiritual. Sigamos a orientação e um dia, como nos diz Deepak, nós estaremos relaxando. Muita paz e luz a todos. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, mas bendizei, ao contrário, o Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor desse mundo, para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória. Perdoar aqueles que Deus colocou sobre nosso caminho para ser os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de mil nadas que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado, e então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar. Enquanto que vós tendes vosso passado a espiar e fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, paciente, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. A paciência, ela é um dom. E como dom, ela é um remédio. Então, nesse período em que estamos muitos de nós nas enfermidades, nas dores, esse é o momento da nossa paciência sendo posto à prova para acalmar-nos, serenar-nos
e aproveitar e fazer uma reflexão sobre as nossas vidas. Que Jesus ilumine a todos nós, que a paz e o amor dele estejam com todos. Que assim seja. Comentário: o médico Jesus. Como no texto o autor nos fala, paciência é remédio. Então temos de ter paciência para obtermos o remédio, é claro, para o nosso sucesso, nossa saúde. E não teremos uma cura necessária sem paciência, já que a doença há muito tempo nos acompanha. A regra é sermos pacientes, com humildade, para termos um espírito renovado. Boa noite, irmãos. Paz e bem. Que assim seja. Evangelho, capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Item 19. Progressão dos mundos. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, a ele estão submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece aos homens o termo das coisas, não é senão um meio de atingir pela transformação um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer, e coisa alguma se torna em nada. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir o mundo nas suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeram os primeiros átomos que serviram à sua constituição, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas por graus insensíveis a cada geração, e oferecer a seus habitantes uma morada mais agradável. À medida que estes avançam, eles mesmos, na senda do progresso. Assim, caminham paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, dos vegetais e da habitação, porque nada é estacionário na natureza. Quanto esta ideia é grande e digna da majestade do Criador. E, ao contrário, quanto é pequena e indigna do seu poder aquela que concentra sua solicitude e sua providência sobre o imperceptível grão de areia da terra, e restringe a humanidade a alguns homens que a habitam. A terra, segundo essa lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao que está hoje, e atingirá, sob este duplo aspecto, um grau mais avançado. Ela atingiu um dos seus períodos de transformação, em que, de mundo expiatório, tornar-se-á mundo regenerador. Então, os homens serão felizes, porque a lei de Deus nela reinará. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. E fazendo um breve comentário sobre o tema do Evangelho de hoje, que é Progressão dos Mundos, item 19, capítulo 3, afirma Jesus: há muitas moradas na casa do meu Pai. Moradas essa que se refere aos mundos inferiores, inclusive ao planeta Terra, mundos expiatórios, mundos de elevação espiritual e de perfeição. A Terra não é mais um planeta primitivo,
evoluímos, e evoluímos em vários setores, tecnologia, no pensar, nas artes, mas infelizmente muito pouco evoluímos espiritualmente. E então, como falar da progressão dos mundos sem enaltecer de forma modesta como o homem se insere nesse contexto? Como podemos observar através do Evangelho de hoje, que o propósito de Deus é que tudo se engrandeça e prospere. O homem, a natureza, e aí está a síntese de tudo. E como se engrandecer e prosperar? Um dos principais meios para esse fim é a encarnação. E com auxílio do Livro dos Espíritos, item 32, que diz: qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? E a resposta é: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. E ainda com o auxílio dos amigos espíritos iluminados, através da obra de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, no livro Consolador, perguntaram a Emmanuel: a alma humana poder-se-á elevar para Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos? E Emmanuel responde: o sentimento e a sabedoria são as asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. E ainda com auxílio do espírito Camille Flammarion, na obra Narrações do Infinito, que diz: a Terra não passa de um átomo no universo. Daí podemos concluir também, com modéstia, que a diversidade dos mundos, nas suas peculiaridades, requer estudo, comportamento divino e muitas experiências reencarnatórias para seu entendimento. E assim disse Jesus: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Boa noite, meus irmãos. Pensemos em Jesus, imaginando o nosso bondoso Mestre, conhecedor das nossas vidas por inteiro, olhando diretamente para o nosso coração, a nos dizer: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aquele olhar de Jesus tocando o nosso coração, nos enchendo de força, nos enchendo de luz, nos trazendo paz. É isso, meus irmãos, que nesse momento nós estamos sentindo, alimentados pelas palavras do Santo Evangelho. Nós sentimos paz, a paz que Jesus tanto deseja a cada um de nós todos os dias da nossa vida. E pensando assim, possamos dizer: querido Jesus, nesse momento, derrama sobre cada um de nós, espírito encarnado ou desencarnados, ligados a esse grupo de prece, de orações, de irradiações, que nós possamos, Senhor Jesus, seguir os teus caminhos, seguir as tuas orientações e, sendo assim, sermos espíritos melhores. Pedimos, Senhor, derrama sobre essas águas aqui apresentadas bênçãos que tragam para nós equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual. Que assim seja. Agradecidos estamos mais uma vez por este bendito Evangelho que nos conecta com a espiritualidade maior na mais sublime forma de amor, através dos Espíritos benfazejos e o olhar amoroso de nosso amado Mestre Jesus Cristo, que nos dá imenso ânimo e fortalece cada vez mais nossa fé na caminhada do progresso espiritual
o qual estamos destinados. Que chuva de bênçãos recaiam sobre todos nós. Assim seja. Eu andava cego e só tão mergulhado no mundo meu. Tu me abriste os olhos para a vida e em tudo eu vejo Deus. Deus no olhar agradecido do homem faminto que ajudei, no pequeno órfão que chamou-me pai quando eu abracei. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Hoje o sol brilhou mais forte é o amor pela vida. Sinto a brisa que passando vai cantando paz e alegria. Mesmo quando a noite chega envolvendo a alma de dor, sei que as estrelas brilham me falando Deus é amor. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Com você fui encontrar a flor que estava tão esquecida, a flor da amizade que me fez encontrar a vida. Sei que a flor desta amizade há de florescer para sempre, pois a gratidão é flor que nasce e vive eternamente. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você.